Apenas no Brasil temos a indecência de chamar de funk, ou mesmo de música, essa bosta que é o filho drogado, mijado e estuprado do verdadeiro funk. Funkeiros são afetados por problemas de saúde gravíssimos, como por exemplo, a falta de bom senso. Nota-se que essa e outras doenças são hereditárias dos piores tipos de brasileiros, sambistas cachaceiros e puxa-sacos de políticos. E essa é uma das teorias em relação à origem dos funkeiros, o cruzamento dessas duas subraças. Os funkeiros que moram em favelas, denominados burros pobres, possuem condições precárias de vida, desnutrição, falta de inteligência, falta de cultura, má educação, demência e atitudes violentas. Já os que moram em zona urbana, os burros ignorantes lixos, apresentam apenas falta de inteligência, bom senso, demência e má educação. Aproximadamente 99,73% dos funkeiros vivem em bando. A probabilidade de alguém desse bando se rebelar e assassinar o próprio companheiro é altíssima, ainda mais quando alguém entrega outro para a polícia. Apenas os líderes, chamados de traficantes ou burros entorpecentes, podem viver uma vida solitária em paz, e esses costumam até viver um pouco mais, dependendo de que lugar no morro se escondem. O comportamento bestial desses seres leva à loucura, o que afeta o tempo de vida. Alguns se entupem de drogas e morrem aos 17. Geralmente morrem na favela. Aos anencéfalos doentes mentais funkeiros, burros analfabetos funkeiros, falta muito conhecimento, principalmente acerca do que é música. Conseguem a incrível façanha de zerar uma prova de matemática da 4ª série primeiro ano e dificilmente conseguem um emprego que não seja de pedreiro ou auxiliar de padaria. Como não possuem um nível de cultura considerado mediano, tampouco questões básicas como higiene, educação financeira e planejamento familiar, acabam virando pais aos 20 e morrendo aos 30 por morrerem na mão de um traíra do bando. Alguns de seus hábitos incluem assistir o esquenta, ostentar comodos e roupas compradas em milhares de prestações e, claro, fazer sexo com a primeira prostituta, preferencialmente travesti, que aparecer. Seu habitat natural é a favela, mas pode-se encontrar seres dessa subraça morando em periferia, onde as paredes não são rebocadas e as janelas são buracos. Ainda com a condição precária de sobrevivência, gostam de ostentar aquele tênis da Nike que compraram em 70 prestações em alguma loja, ou então, aquele óculos da Oakley Bonés que você encontra por $15 no camelô, mas que preferem pagar quase $200 por ser original. Seu tempo de vida é curto, raramente passando dos 30 anos, pois acabam morrendo pelos próprios membros do bando na maioria das vezes. Nas poucas décadas em que vivem, dedicam-se a escutar barulhos repetitivos, com alguém berrando putaria e provocar outros desequilíbrios ao mundo, como andar com um carro roubado com algum funk no volume máximo, matar aula para fumar maconha, assalto à mão armada, disseminação da AIDS, procriação exacerbada para abusar do Bolsa Família, emborrecimento da sociedade a qual foram inseridos. Funkeiros são considerados pragas para os estudiosos. Acreditam que, dentro de poucos anos, a leptospirose deixará de ser uma doença transmitida por ratos para ser transmitida por funkeiros. Proliferam-se nos estádios do Corinthians, do Santos FC e do Flamengo e de lá partem para a zona urbana, onde indivíduos normais vivem, daí a comparação com baratas. Estão por todos os lugares. Em escala mundial, concentram-se no Brasil e é extremamente raro que partam para outros países. Quando isso acontece, é mais em sonho. Aparência: são facilmente identificáveis. Por anos, os burros analfabetos funkeiros foram estudados em laboratório, e com muita dificuldade, pois não haviam cérebros para facilitar a vida dos cientistas. Estudiosos de comportamento também analisaram por algumas décadas o jeito que os funkeiros vestiam, andavam e se comunicavam. Em relação à aparência, os doutores Benjamin Aola, Tim AB e a PhD em moda, é vagabunda, notaram o seguinte: chinelo furado, camiseta regata de qualquer cor, menos preta, da Oakley, Billabong ou Quicksilver. Os mais ricos vestem John e polo da Ralph Lauren, correntinha de ouro falsificada com imagem de santo, bermuda colorida, boné de aba curva, cabelo curto espetado ou no estilo Zeca Urubu, bigode ralo, óculos de sol refletor, geralmente laranja ou verde escuro. As espécimes femininas, marmitas de bandidum, usam mini shorts que quase mostram o útero e calcinhas fio dental. Em geral, também apresentam as características supracitadas, incluindo o bigode ralo, na minoria das vezes. Acasalamento: essa espécie costuma se acasalar com frequência em baladas e atrás do muro da escola onde matam aula. A incidência de DSTs é considerada altíssima para os padrões da OMS, e numa única relação a pessoa pode contrair sífilis, AIDS e gonorreia, mas como essa espécie é desprovida de conhecimento, não dão a menor importância. O acasalamento raramente é para a reprodução, e quando isso acontece, as fêmeas preferem parar só pelo 7º filho. A idade média para uma fêmea estar apta a engravidar é 15 anos. O macho conhece a fêmea do mesmo jeito que conhece outros machos, com aquelas caixinhas de som ligadas no volume máximo em um ônibus e simplesmente esfregando as partes do corpo em baladas, emitindo um som parecido com um coé novinha. Não há outra forma de comunicação aparente além do membro ereto e da disposição da fêmea, que lhe arrasta para um canto e paga um boquete ali mesmo. A idade média para um funkeiro perder a virgindade é 13 anos.
Homossexualidade é bem frequente na subraça burros analfabetos, mas é enrustida em 99,86% das vezes. Funkeiros são afetados por problemas de saúde gravíssimos, como por exemplo, a falta de bom senso. Nota-se que essa e outras doenças são hereditárias dos piores tipos de brasileiros, sampistas cachaceiros e puxa-sacos de políticos, e essa é uma das teorias em relação à origem dos funkeiros, o cruzamento dessas duas subraças. Os funkeiros que moram em favelas, denominados burros pobres, possuem condições precárias de vida, desnutrição, falta de inteligência, falta de cultura, má educação, demência e atitudes violentas. Já os que moram em zona urbana, os burros ignorantes lixos, apresentam apenas falta de inteligência, bom senso, demência e má educação. Aproximadamente 99,73% dos funkeiros vivem em bando. A probabilidade de alguém desse bando se rebelar e assassinar o próprio companheiro é altíssima, ainda mais quando alguém entrega outro para a polícia. Apenas os líderes, chamados de traficantes ou burros entorpecentes, podem viver uma vida solitária em paz, e esses costumam até viver um pouco mais, dependendo de que lugar no morro se escondem. O comportamento bestial desses seres leva à loucura, o que afeta o tempo de vida. Alguns se entupem de drogas e morrem aos 17. Geralmente morrem na favela.